Agora esta chamada está sendo gravada. Bom, pessoal, boa noite. Vamos dar início, então, a mais um encontro nosso do Crescendo na Palavra. E vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos aqui, Senhor, te agradecer por este momento que nós estamos aqui, Senhor Deus, diante de Ti, para juntos estudarmos a Tua Palavra, Senhor Deus, e crescermos diante de Ti em graça e em conhecimento, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre nós e nos dê sabedoria, Pai. E que o Teu Espírito Santo nos dê iluminação, Pai, acerca da Tua Palavra. E que o Senhor nos ensine todas as coisas, Pai. E que todas estas coisas que nós aprendermos, Senhor Deus, que nós também possamos colocar em prática. Para que não sejamos somente ouvintes e leitores da Tua Palavra, mas que sejamos praticantes. Nos dá sabedoria e nos guia, Senhor Deus, em tudo nesse estudo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, semana passada, então, nós começamos vendo o que era teologia, a importância da teologia, como fazemos teologia, o objeto de estudo da teologia, que não é Deus, né? O objeto de estudo não é Deus, apesar de teologia ser o estudo sobre ou acerca de Deus, porque Deus é abstrato e absoluto, então ele não pode ser um objeto de estudo. Então, o que a teologia faz? A teologia ela estuda a Deus através da sua revelação. E esse é o conteúdo do nosso encontro de hoje. Vou projetar a tela para vocês. Prontinho. Vamos lá. E aí, eu quero começar o nosso encontro trazendo para vocês uma citação do Herman Bavinck. O Herman Bavinck é um teólogo muito importante, que escreveu muita coisa. Ele tem uma obra em 3 volumes chamada Dogmática Reformada, que é simplesmente maravilhosa. E ele diz assim, ó: Deus, e somente Deus, é o bem supremo do homem. Todas as coisas devem sua existência desde sempre, exclusivamente a Ele, que é o único ser eterno e onipresente. Vocês lembram que nós vimos semana passada que Deus ele é o horizonte de todo questionamento do homem? Então, Deus sendo o questionamento de todo, o horizonte de todo questionamento do homem. E aí, quando a gente fala homem, a gente está falando de aquilo que realmente é contingente ao homem, né? Todas as questões de reflexão sobre vida, sobre morte, sobre existência, tem como horizonte Deus, né? E aí o Herman Bavinck vem e diz que Deus e somente Deus é o bem supremo de todo homem. Pessoal, não tem como a gente fugir, né? Todas as vezes que nós fazemos uma reflexão sobre a vida em si, nós vamos nos deparar, nós vamos terminar em Deus. Por quê? Porque é em Deus que estão todas as respostas para estas coisas, né? E aí, a gente vai prosseguir com um conceito que a teologia chama de sensus divinitatis. Alguns teólogos chamam de sensus divinitatis, outros chamam de desiderium eternitatis. São termos cambiáveis. E para a gente entender um pouquinho desse texto, nós vamos para a Bíblia. Provérbios, eu esqueci de colocar a referência, né? Provérbios, cadê minha Bíblia? Só um minutinho, deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Minha Bíblia não está aberta aqui, deixa eu ver aqui.
Deixa eu só conferir para não dar referência errada para vocês, que eu esqueci de colocar ali. Eclesiastes 3:11. Isso, muito obrigado. Provérbios não, Eclesiastes 3:11. Estou eu lá em Provérbios. Né? Isso mesmo, muito obrigado. Está vendo como a gente não faz nada sozinho? Muito obrigado. Eclesiastes 3:11, ele vai dizer assim, ó, tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Essa é a tradução da Almeida Revista Corrigida, da famosa ARC, que nós usamos na igreja. Né? Por esse texto, por essa tradução, a gente não consegue compreender os sensus divinitatis. E aí eu trouxe as outras versões para nós compararmos. A Almeida Revista e Atualizada já diz assim: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Outra versão, que é a nova versão internacional, a NVI, traz assim: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não pode compreender inteiramente o que Deus fez. E a Nova Almeida atualizada, a NAA, diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Vocês estão vendo que a ARC, ela traz a palavra mundo, a ARA, Revista e Atualizada, a NVI e a NAA já trazem a palavra eternidade, né? A palavra no original que foi traduzida para mundo e para eternidade é olam, que significa o quê? Longa duração, antiguidade, futuro para sempre, sempre, eternamente, para todos os tempos, perpétuo, velho, antigo, pode ser também mundo, né? Mas você percebe que pela definição do léxico do Strong, né, o termo Olam, todas as vezes que foi traduzido na Bíblia Sagrada com, com esse contexto, ele foi traduzido por eternidade. Né? E aí, o que é então o sensus divinitatis? O sensus divinitatis, ele vai falar para a gente que Deus colocou no homem o anseio pela eternidade, ou Deus pôs no coração do homem um senso de divino, né, sensus divinitatis, ou um desiderium eternitatis, um desejo pela eternidade, né, como a NVI fala, um anseio pela eternidade. E isso, pessoal, a gente não está falando somente daqueles que servem a Deus. Né? Aqui nós estamos falando de todos os homens. Então, todos os homens, eles têm o quê? Eles têm, no fundo, um anseio pela eternidade, ou um anseio pelo divino, um senso do que pode ser o divino. Aí, o Herman Bavinck, ele vai dizer para a gente assim, ó, o agradável e útil, ainda que tenham seu valor e lugar em seu tempo, não o satisfazem. Não satisfazem quem? O homem. Ele exige e busca um bem que não se torna bom por causa das circunstâncias, mas que é bom em si mesmo, por meio de si mesmo e para si mesmo, um bem imutável, espiritual e eterno. E sua vontade novamente pode encontrar seu descanso apenas nessa bondade divina, absoluta e elevada. Eu não sei se vocês já ouviram uma expressão que diz assim, que o homem tem o vazio que é exatamente do tamanho de Deus.
É mais ou menos isso. Por quê? Porque o homem, quando tem esse senso do divino, esse desejo, esse anseio pelas coisas eternas, pela eternidade, ele faz o quê? Ele busca preencher esse vazio dentro de si. Ele busca saciar esse anseio, esse desejo. E aí o que ele faz? Ele vai em busca das coisas que são palpáveis a ele, ou que são pelo menos visíveis. Então, o que acontece com o homem? Ele vai, muitas vezes, para um vício, ele vai principalmente buscar as coisas que são efêmeras, as coisas que são passageiras, as coisas que são terrenas. Só que as coisas que são terrenas, elas não podem satisfazer esse anseio do homem, justamente porque são terrenas. Então o homem precisa do quê? O homem precisa disso que o Bavinck falou aqui. Um bem que não se torna bom por causa das circunstâncias, mas que é bom em si mesmo, por meio de si mesmo e para si mesmo. E quem é assim o nosso Deus? Então somente o nosso Deus pode matar esse desejo que o homem tem pelas coisas eternas, pode saciar esse anseio que o homem tem pela eternidade. Enquanto o homem não buscar a Deus, não encontrar a Deus e não conhecer a Deus, esse anseio vai estar sempre dentro dele. E aí ele diz assim para a gente, esse desiderium aeternitatis, esse anseio por uma ordem eterna que Deus plantou no coração do homem, nos confins mais íntimos do seu ser, no centro da sua personalidade, é a causa do fato incontestável de que tudo que pertence à ordem temporal não pode satisfazer o homem. Vocês lembram daquela passagem, quando Jesus está com a mulher samaritana no poço de Jacó, lá no Evangelho de João, e aí Jesus olha para ela e fala assim para ela assim, olha, se você voltar a beber dessa água, você vai ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. E essa água, ela vai jorrar de dentro de você uma fonte para a eternidade. Era exatamente sobre isso que Jesus estava falando, né? A água do poço representava as coisas do mundo. Aquilo que todo dia aquela mulher tinha que ir lá e tinha que tirar a água, e aquela água matava a sede. Mas no dia seguinte ela tinha que ir lá e tinha que tirar a água de novo. Por quê? Porque as coisas que não são eternas, as coisas que são deste mundo, não podem matar a nossa sede por Deus, somente Ele pode matar. E aí quando Deus vem, então, e Ele finaliza em nós essa busca, aí então nós temos a certeza de que Deus era tudo aquilo que nós procurávamos, e aí a nossa sede é saciada, né? E por isso que o homem, ele precisa se encontrar com Deus. Lembra que nós falamos que a nossa teologia tem que ser relevante, ela tem que ser uma teologia cristã, tem que ser uma teologia bíblica. Quando nós falamos da relevância da teologia que tem que responder às questões da nossa cultura, as questões deste mundo, os problemas contingentes da humanidade, então é exatamente isso, é levar ao homem a palavra de Deus, respondendo às questões dele, para que ele possa se encontrar com Deus e ter saciado em si o anseio pelo divino. E aí tem uma citação do Agostinho de Hipona, que é muito bonita, eu trouxe para a gente. Ele diz assim, tu nos despertas a deleitarmos-nos em teu louvor, porque tu nos fizestes para si mesmo, e o nosso coração estará inquieto, até que repouse em ti. Lembra, de novo, que nós falamos na aula passada, que Deus é o horizonte de toda indagação humana. Então, as nossas almas, elas só vão encontrar descanso em Deus, quando nós nos encontrarmos com Deus. Só que para isso a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter um conhecimento de Deus, né? Lembra que nós falamos também que teologia é a fé em busca da razão, não uma razão que vai condicionar a fé, mas é compreender as coisas em que eu creio e compreender até certo ponto. Então, o conhecimento de Deus, ele é assim, ó, mesmo em virtude da sua criação, a imagem e semelhança de Deus, o ser humano não tem a capacidade natural para conhecer a Deus.
O que isso quer dizer? Isso aí a gente vai ver um pouquinho mais profundo quando a gente for estudar a doutrina do pecado, para nós entendermos a consequência do pecado, o que foi que o pecado fez com o homem. Mas ele está querendo dizer assim, ó, o homem por si só, ele não pode conhecer a Deus, né? Então, assim, ainda que Deus trabalhe com a minha razão para eu entender e conhecer coisas acerca do seu ser, eu não posso, eu por mim mesmo, independentemente da ajuda de Deus e da sua graça, conhecer ao Senhor. Eu não posso. Ele diz assim, também o ser humano não traz consigo desde o nascimento um conhecimento de Deus. Por quê? Esse conhecimento ele não nasce conosco. Mesmo nós sendo criados à imagem e semelhança de Deus, esse conhecimento de Deus, ele não está em nós, ele não é inato a nós. E aí ele diz assim, conhecimento inato significa que sob condições normais se desenvolve no ser humano em forma natural certo conhecimento de natureza e do bem geral de Deus. Então, assim, quando nós nascemos, nós não nascemos com um conhecimento de Deus em nós. E esse conhecimento ele vai se desenvolvendo naturalmente conforme nós vamos crescendo ou vamos aprendendo outras coisas. Não. Esse conhecimento de Deus, ele depende. E ele depende de quem? Ele depende do próprio Deus. O ser humano jamais pode conhecer a Deus em sua plenitude. Podemos conhecer a Deus só em parte, mas com um conhecimento que é real e verdadeiro. Então vamos lá. Vocês lembram quando Moisés estava com Deus e aí Moisés falou para Deus que queria ver a glória de Deus? E aí Deus virou para Moisés e disse assim para ele: Moisés, você não vai ver a minha glória, você não pode ver a minha glória. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te colocar na fenda da rocha, eu vou colocar a minha mão sobre você e eu vou passar. E quando eu passar, então você vai ver somente a minha bondade. E aí então a Bíblia vai contar para nós que Deus coloca Moisés na fenda da rocha, põe a mão sobre Moisés e passa. E quando Deus está passando no finzinho, então Moisés vê o quê? Vê somente a bondade de Deus. Quando nós lemos esse texto no original, o sentido é de que, sabe quando está tudo escuro e alguém vem com uma vela e a pessoa já está indo embora e fica só aquele vislumbre da luz da vela? Foi somente isso que Moisés viu de Deus. Deus viu somente o finzinho e somente a bondade. E mesmo assim, ele dependeu do quê? De Deus se revelar para ele. Então, assim, nós podemos conhecer aspectos de Deus, nós podemos conhecer coisas, atributos do ser de Deus, mas nós não podemos conhecer a Deus na sua totalidade. Por quê? Porque ele não cabe na nossa razão. A Bíblia diz que um dia nós o conheceremos como somos conhecidos, mas nós não estaremos neste corpo e nem limitados pelo pecado. Conhecemos a Deus na exata medida do que ele se revela a nós. Nós não conhecemos a Deus nem mais, nem menos do que aquilo que ele se revela para nós, do que aquilo que ele mostra de si para nós. Somos limitados em tempo, somos limitados em intelecto e moral. Por isso, o nosso conhecimento de Deus depende exclusivamente da sua autorrevelação. E essa revelação, ela é um ato de graça e de misericórdia. Entenda uma coisa: se Deus não quiser se revelar para o homem jamais vai conhecer a Deus. Se Deus não quisesse se revelar, se mostrar para nós, nós jamais teríamos a condição ou a capacidade de conhecer a Deus. Nem um aspecto do ser de Deus. E a palavra revelação, ela diz para nós que é o ato de Deus se apresentar e manifestar sua pessoa e glória
a sua criação principal, o ser humano. A palavra traduzida por revelar é, no Antigo Testamento, gala. No Novo Testamento, nós temos duas palavras, apocalipto e panero, né, que significa manifestar. Todas essas ideias expressam a ideia de trazer à luz o que estava oculto. Não sei se vocês têm esse conhecimento ou não, mas quando vocês levam, quando a gente pega a Bíblia em inglês, o último livro que para nós chama Apocalipse, em inglês é Revelação, Revelation. Por quê? Porque Apocalipse significa exatamente isso. Apocalipse significa revelação. E o Apocalipse é o quê? O Apocalipse é a revelação das últimas coisas para nós. Para nós, enquanto nós aqui nesta terra, terrenos e temporais, né? Porque o Apocalipse, ele é o fim das coisas nesta terra, mas também é o início de uma vida na eternidade, né? Então, revelação significa isso. Revelação significa quando Deus se mostra para nós. E essa revelação, essa auto-revelação de Deus, esse auto-manifestar de Deus para nós, nós precisamos entender que é um ato de graça, de misericórdia, deliberado de Deus. Deliberado por quê? Porque Deus escolhe se revelar, Deus quer se revelar para nós, não é? Não é que Deus fica ali escondidinho num canto ali e a gente fala, olha, eu acho que eu vi um pouquinho de Deus, e Deus fala assim, caramba, eu não me escondi muito bem, né? Não. Se Deus se esconder de nós, a gente não consegue encontrá-lo, conhecê-lo, ter intimidade, ter comunhão com eles. Nós temos comunhão com Deus, nós conhecemos a Deus, nós temos intimidade com Deus, porque Ele quer se relacionar conosco. Olha o privilégio que nós temos. O privilégio que nós temos. E aí, quantas vezes a gente é meio cabeçudo às vezes, né? Porque quantas vezes a gente escolhe as coisas do mundo do que as coisas de Deus? Pessoal, isso todo mundo faz, porque infelizmente nós estamos neste corpo aqui maculado pelo pecado, né? E aí a carne luta contra o espírito luta contra a carne, né? Mas se nós tivermos a consciência de que se relacionar com Deus, conhecer a Deus, ter uma intimidade com Ele, é uma dádiva e um ato de graça e de misericórdia dele para conosco, nós vamos aproveitar isso o máximo que nós pudermos. E aí, aqui entra um pensamento que é meu, porque nós podemos conhecer a Deus em partes, mas essa parte nós não sabemos o quanto é. Então, quanto mais nós nos relacionarmos com Deus, mais Ele vai se revelar para nós. Até que um dia estejamos com Ele no céu. E lá, então, Ele vai se revelar completamente para as nossas vidas. Bom, vamos lá, então. Na perspectiva bíblica, a origem da verdadeira religião é a revelação de Deus. Sem a revelação divina, o ser humano caído é incapaz de ter o conhecimento de Deus. E a revelação divina ela é dupla, certo? Porque nós temos a revelação geral ou natural, que alguns teólogos chamam de teologia natural, e nós temos a revelação especial. E aí nós temos um princípio externo. O que é? Que não é a verdadeira religião sem a revelação de Deus ao ser humano, que é, por definição, sobrenatural. Por que é um princípio externo? Porque está externo a nós. Não é interno a nós, não é inato a nós. Ele é fora de nós. Por quê? Porque ele vem de Deus para as nossas vidas. Ele não depende de nós, ele depende única e exclusivamente de Deus para as nossas vidas. Bom, vamos lá então. Vamos falar agora sobre a revelação geral, né? Nós vimos o anseio do homem por Deus, nós vimos que nós só podemos conhecer a Deus porque Ele se revela para nós, né?
nós vimos que essa autorrevelação e esse auto-manifestar dele para conosco, para que nós tenhamos um relacionamento, comunhão e intimidade com ele, é um ato da sua graça e da sua misericórdia, e nós vimos que a revelação ela pode ser a revelação geral ou natural e a revelação especial. O que é a revelação geral? A revelação geral é a forma de Deus auto-manifestar em sua própria criação a todas as pessoas de todos os tempos e em todos os lugares. Então, pessoal, a gente precisa entender que a revelação geral, a revelação natural, ela está para todas as pessoas. Todas as pessoas têm acesso a essa revelação. A revelação geral não nos é dada em forma de comunicação verbal, e sim nos feitos, forças e leis da natureza, na constituição e operação da mente humana e nos feitos da experiência e da história. Então, o que é a revelação geral? A revelação geral é quando o Criador se manifesta pela criação. A revelação geral é nós olharmos para a criação e vermos na criação aspectos de Deus. Nós olhamos para a natureza, eu não sei vocês, mas a primeira vez que eu vi um pôr do sol na praia, eu fiquei completamente em estado de graça. E é impossível olhar para um evento como esse e não pensar que foi Deus que criou aquilo. É tão lindo, é tão vislumbrante que, na minha opinião, né, não tem como olhar para aquilo e pensar ou achar que aquilo criou-se do nada. Não tem como. Agora, se nós olhamos para esta criação maculada pelo pecado, imagina como não é a eternidade. A criação de Deus na eternidade, que não é maculada pelo pecado. A Bíblia diz para nós que este mundo vai ser restaurado. Não sei se vocês sabem ou não, mas nós moraremos neste mundo. Né? Nós viveremos aqui. Por quê? Porque a criação vai ser restaurada. A criação vai ser livre do pecado. A Bíblia diz que Deus purificará a terra com fogo 7 vezes. E aí Deus então trará o quê? Trará uma nova criação, uma criação restaurada, purificada do pecado. Nós moraremos aqui. Ah, mas a gente não vai ter acesso ao céu? O céu e terra serão uma única coisa. Como assim? Nós teremos acesso ao céu e teremos acesso à terra. Mas nós vamos morar numa criação completamente restaurada, livre do pecado. Então, a revelação geral é quando eu olho para os feitos de Deus na criação e reconheço na criação traços do Criador. E aí, vamos lá para a Bíblia. Ó. Salmo 19, versículo de 1 a 6, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Tá vendo como a revelação geral de Deus ela alcança todos em todos os tempos, de todos os lugares do mundo? Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos, e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa eternidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. Ou seja, a revelação natural de Deus, ela está para todos, em todos os tempos, em todos os lugares. Então, ninguém pode falar que, por exemplo, assim, eu nunca ouvi falar de Deus. E aí, quando a gente fala de ouvir aqui, muitas vezes as pessoas querem dizer sobre realmente discurso, evangelismo, pregação, essas coisas e tal.
Mas a revelação geral, ela nos dá aspectos do Criador. Nós vamos ver daqui a pouco por que nós precisamos da revelação especial, porque a geral, ela não dá conta de nos mostrar o que a revelação especial nos mostra. Mas a revelação geral, ela é o primeiro impulso. Primeiro impulso. E pessoal, lembra que nós falamos, né, que esse primeiro impulso é por quê? Porque Deus se manifestou para nós. E é um ato de misericórdia e de graça. Então nós conhecemos a Deus como? Nós conhecemos a Deus pela sua graça. Né? Aquele papo assim, dê o primeiro passo em direção a Deus e Deus dará um passo em direção a você. Não, não, isso não existe, tá, pessoal? E isso não é teologia calvinista, isso é teologia arminiana. O primeiro passo em direção ao homem sempre é de Deus, porque Deus já escolheu se manifestar e se revelar para nós. No momento em que você creu na pregação do evangelho, que você levantou a sua mão e que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, é porque Deus já tinha se revelado para você. Então, primeiro a graça dele vem sobre nós, primeiro a revelação dele vem sobre nós, ainda que um impulso inicial. E aí então nós nos rendemos, nós nos entregamos a ele. E aí os Salmos, o Salmo 19, de versículo 1 ao 6, vai trazer para nós então essa revelação geral, a extensão da revelação geral. Mas no Novo Testamento a gente tem também, Romanos diz assim, pois o que se pode conhecer, Romanos 1, 19 e 20, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Você está vendo? Que parte sempre de Deus, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua eterna divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Romanos 1,19. Romanos 1, 13 a 15 vai dizer para a gente assim, ó. Vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios, pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Não é esse texto, pessoal. Saiu errado, peraí. E também não é Romanos 1, é Romanos 2. Deixa eu pegar aqui, rapidão. Não é esse texto, Romanos 2, 13 a 15, diz assim, porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei, estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, que é confirmada pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Aqui, pessoal, tem um pouco também do sensus divinitatis. Por quê? Porque o homem ele é um ser moral. E quando Deus imprime no coração do homem o senso pelo divino, o homem ele tem uma moral em si, entendeu? Não é que o conhecimento de Deus é inato, não é. É um senso de moral. Por que esse senso de moral? Porque o homem, mesmo o homem que não conhece a Deus, quando ele passa a ter consciência dos seus atos, ele já sabe mais ou menos o que é certo e o que é errado. Né? Então, ele sabe, muitas vezes, que fazer o mal ao outro é errado, não é moralmente certo. E aí, quando a gente fala dessa moral, nós estamos falando do quê? De características de Deus que Deus colocou na sua criação. O homem não é uma criação de Deus? O homem é uma criação de Deus. Então, quando nós vemos que lá
no primeiro capítulo, diz: por isso os seres humanos são indesculpáveis, é porque muitos que nunca ouviram a pregação do evangelho serão julgados o quê? Pela moral do seu coração. Se eles sabiam que era errado e mesmo assim fizeram, eles serão julgados por isso. Né? Então, você consegue compreender como que é... Só um minutinho, pessoal. Pronto, desculpa, pessoal, me deu um pouquinho de pigarro. Então, assim, vocês conseguem ver como que a revelação geral, ela não traz aspectos do ser de Deus? Nós conseguimos compreender coisas de Deus pela sua revelação geral, por isso que o homem ele é indesculpável. Bom, vamos lá, vamos prosseguir. A insuficiência da revelação geral. Por que que a revelação geral ela é insuficiente? Primeiro, o ser humano foi afetado pelo pecado de tal forma que o impossibilitou de reconhecer a Deus de forma salvífica e pactual por meio da criação, ou seja, da revelação geral. Aqui é assim, ainda que pela revelação geral, pela criação, nós consigamos ver aspectos do ser de Deus, atributos do ser de Deus, essa revelação não é suficiente para nos mostrar a obra salvífica, o pacto da graça, a aliança da graça. Então, a revelação geral, ela não tem a capacidade de nos mostrar aquilo que nós mais precisamos. Por isso que nós consideramos a revelação geral apenas o primeiro impulso. E aí, quando nós nos rendemos a este impulso, então, nós vamos adiante. O paganismo baseia sua crença apenas na revelação natural. E aí nós temos aqui uma doutrina chamada de panteísmo. Não sei se vocês já ouviram ou não. O panteísmo diz que todas as coisas é Deus. Sabe onde a gente encontra o panteísmo? No filme Avatar. Vocês já assistiram o filme Avatar? Tem aquela árvore, eles se conectam à árvore, a árvore está conectada a toda a natureza, a toda a fauna, a todas as coisas, e ali dentro está a divindade dele. Então, a divindade deles é aquilo que emana da natureza, que rege todas as coisas ali e tal. Aquilo é panteísmo. Só que não traz para eles o quê? Um pacto de graça. A revelação daquilo que eles mais precisam, ou daquilo que o homem mais precisa, que nós precisamos, que é o quê? Perdão dos nossos pecados. Pessoal, não adianta nada a gente olhar para a natureza, reconhecer Deus na natureza, nunca nos arrependermos dos nossos pecados, reconhecermos a Jesus como Senhor e Salvador. Porque se nós não fizermos isso, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, e nos arrependermos dos nossos pecados, nós vamos morrer nos nossos pecados. Mesmo conhecendo aspectos de Deus através da natureza. Terceiro ponto. Ainda que a revelação geral nos apresente alguns atributos divinos, como sua bondade, soberania, sabedoria e perfeição, é insuficiente para resolver o problema do pecado humano. A salvação em Jesus Cristo. Contudo, porém, entretanto, a revelação geral, ela tem um valor. Ela não é de tudo desprezada, né? Por exemplo, os gentios sentem que são descendência de Deus. Atos 17, 28. E buscam a Deus, se porventura de alguma maneira, apalpando o encontro, e contemplam na natureza seu eterno poder e divindade. Esse é o impulso, é o primeiro impulso. Eu olho para a natureza, reconheço na natureza aspectos do Criador, reconheço na criação aspectos do Criador, e aí eu falo assim, opa, peraí, tem um Criador. Então o que eu vou fazer? Eu vou em busca desse Criador. Eu vou buscar a maneira de conhecê-lo. E aí, então, eu parto para a revelação especial, que a gente vai entrar daqui a pouquinho.
Os ímpios participam de alguma maneira da iluminação da palavra divina e a iluminação geral do Espírito Santo. Participam de alguma maneira, por quê? Porque é o primeiro impulso, né? É aquilo que nos leva à iluminação da palavra, à iluminação do Espírito Santo. Pessoal, um parênteses aqui. Nós estamos falando sobre revelação e a gente vai ver isso um pouquinho mais profundo também no próximo encontro, que nós vamos entrar realmente na Bíblia, assim, para estudar a Bíblia. Que nós vamos ver lá que hoje em dia nós não temos mais revelação. A revelação é geral, é especial e a revelação está fechada. O cânon está fechado. O que nós temos hoje não é uma revelação. Nós temos hoje uma iluminação acerca da revelação. Então, o que o Espírito Santo faz hoje nas nossas vidas? O Espírito Santo vem sobre nós e nos ilumina acerca daquilo que está revelado. Sabe quando você está orando pouco, você está buscando pouco, você está tendo pouca comunhão com Deus, você vai para a Bíblia, lê e não entende nada? Tá, porque o Espírito Santo não te iluminou. Sabe quando você pega um texto bíblico, você lê e aquilo arde no seu coração? Deus fala com você, é porque o Espírito Santo te iluminou acerca da revelação. Tá? A gente vai ver isso um pouquinho mais profundo para lá, no próximo encontro. Mas é só porque a gente ouve muito, nós que somos pentecostais, vemos o dom de revelação. Né? O dom de revelação daqueles que têm o dom de profecia hoje, não é esse tipo de revelação. Tá? Por quê? Porque a revelação geral e a revelação especial trazem aspectos do Criador, e a especial em si nos traz o quê? A consciência dos nossos pecados, de que precisamos de um Salvador e o pacto de salvação. Nos traz a revelação de Deus em Cristo Jesus, que nos mostra o quê? A salvação e nos leva à salvação. Nesse sentido, a revelação está fechada. Não há mais revelação. E vocês querem verem só, me dá até arrepio. Pessoal, me dá arrepio quando eu estou vendo o pregador no púlpito e ele diz assim, ele levanta alguma questão, e aí ele diz assim, isso aqui a Bíblia não fala, mas eu orei a Deus e Deus me revelou. Meu Deus do céu, me dá arrepios, porque eu sei, lá vem heresia. Batata, pessoal. Você pode ver, o pregador, quando fala isso, vai soltar uma heresia. Por quê? Porque a revelação acerca de Deus está fechada. O que nós precisamos agora é uma iluminação acerca da revelação. Porque se a Bíblia não me fala, eu busco a Deus e Deus me revela, então vamos acrescentar na Bíblia. Mas se todo mundo que fala que teve uma revelação nova acrescentar a Bíblia, de que tamanho que a Bíblia vai ficar? Então, a revelação está fechada, amém? O que nós temos hoje é uma iluminação acerca da revelação. Bom, vamos lá, ponto 3 aí. A revelação geral é completa pela revelação especial. Uma não pode ser compreendida sem a outra. Então, mesmo a revelação geral não sendo suficiente para nos trazer a consciência daquilo que nós precisamos para obter a salvação, ela é importante. Porque a revelação geral e a revelação especial, uma não pode ser compreendida sem a outra. E aí nós vamos entrar então na revelação especial. Além da revelação geral, descortinada na criação, temos a revelação especial, encerrada nas escrituras sagradas. No próximo encontro também, quando nós formos estudar a Bíblia, nós vamos ver o conceito da reforma, o sola scriptura, que a gente fala somente a escritura. E aí isso vai ficar bem claro para a gente. O segundo ponto diz assim, a revelação especial está toda contida na Bíblia Sagrada. E aqui quando fala toda, não está falando da totalidade da revelação de Deus. Lembra que nós não conhecemos a Deus na sua totalidade, mas nós conhecemos apenas aspectos dele, mas aquilo que nós conhecemos de aspectos dele é o que ele
se revela para nós, que é suficiente para nós obtermos o quê? Comunhão com Ele, intimidade com Ele, relacionamento com Ele, para termos a consciência de que somos pecadores, precisamos de um Salvador e obtermos a salvação. Então, quando Deus... E aí é outro ponto que a gente vai ver no próximo encontro também, não quero ser tão repetitivo nisso, mas é que tem coisas aqui que apontam já para o nosso próximo encontro semana que vem. Nós vamos ver a inerrância das Escrituras. Né? Nós vamos ver a inspiração, a inerrância e a infalibilidade. Nós vamos estudar e entender o que são esses 3 pontos. Né? Porque aquilo que está revelado para nós na Bíblia Sagrada, na revelação especial, é tudo o que nós precisamos para conhecer a Deus, nos relacionarmos com Ele, reconhecermos que somos pecadores, que precisamos de um Salvador e obtermos a salvação. O terceiro ponto. Esta é uma revelação na qual as palavras e os feitos se completam mutuamente. As palavras interpretam os feitos, e estes confirmam as palavras. Vamos lá, vamos entender bem isso. O Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele está implícito no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento está explicado no Novo Testamento. Por quê? Porque algumas pessoas não gostam de dizer isso, né, que Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. Para mim é. Porque de Gênesis 1 a Apocalipse 22, tudo aponta para Cristo. Então, Cristo é a chave hermenêutica da Bíblia Sagrada. Nós não compreenderemos a revelação geral se não entendermos a revelação especial. E a revelação geral é o primeiro impulso para a revelação especial. Porque nós precisamos reconhecer a Deus nas nossas vidas, mas nós também precisamos reconhecer a Deus nos seus feitos, na sua criação, naquilo que Ele operou na história. Né? Por isso que diz assim, as palavras interpretam os feitos, e os feitos confirmam as palavras. Porque eu olho para o Novo Testamento, e o Novo Testamento diz para mim que Deus é criador. E aí eu vou para o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento mostra para mim Deus criando. Vocês viram? Então, uma depende da outra. A necessidade da revelação especial. O que eu preciso da revelação especial? Por que a revelação natural não é suficiente? Porque a queda fez necessária a revelação especial. Por que a queda? Porque a queda aqui, pessoal, é a queda de Adão. Tá? O pecado de Adão. Quando Adão estava no Éden, Adão e Eva, eles eram total e completamente dependentes de Deus. Eles dependiam de Deus em tudo. De tudo, tudo. Eles dependiam de que Deus os ensinasse o que era certo e o que era errado. A partir do momento em que eles comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e desobedecem à ordem de Deus, o pecado fez ali com que eles se tornassem independentes. É como se eles, pelo seu ato, demonstrassem assim, eu não preciso mais de Deus. Eu não quero mais que Deus diga para mim o que é certo e o que é errado. Eu quero aprender por mim mesmo o que é certo e o que é errado. E aí a gente viu que não deu certo, né? Não deu certo, né, pessoal? Infelizmente, né? Porque até hoje, quando a gente tenta entender pelas nossas próprias forças, pelo nosso próprio intelecto, o que é certo e o que é errado, a gente quebra a cara. Né? Então, olha só o ponto 2, foi necessário que Deus reinterpretasse as verdades da natureza, a revelação geral, provesse uma nova revelação da sua redenção e iluminasse a mente humana e a redimisse do poder do erro. O erro aqui também é sinônimo de pecado, tá? Por quê? Porque o que a graça faz conosco? E aqui é teologia arminiana, purinha para vocês. A graça preveniente vem sobre as nossas vidas, liberta o nosso intelecto, nos capacita a crer na pregação do Evangelho. Então Deus ilumina a minha mente e me redime. Aqui Ele me redime não da culpa, porque a culpa do pecado é só com o sangue de Cristo. Ele me redime, Ele liberta a minha mente da escravidão do pecado, me capacitando a crer. Quando Ele me capacita a crer e eu ouço o Evangelho, eu creio e falo assim,
eu quero esse Deus. E aí, quando eu reconheço que quero esse Deus, e então respondo à operação da graça dele na minha vida, eu tenho o quê? O perdão dos meus pecados e recebo a salvação. Então, quando a queda, por que a queda fez necessária a revelação especial? Porque Adão estava conhecendo a Deus no Éden. Deus descia do céu, caminhava com ele pelo jardim, ele tinha comunhão plena com Deus, Adão via Deus, Adão conversava com Deus assim, face a face. Olha o privilégio desse homem. E aí, quando ele peca, ele deixa de ter essas coisas, ele não tem mais comunhão, ele não tem mais intimidade, ele não tem mais relacionamento. Deus não se revelava para ele, Deus não se mostrava para ele todos os dias na viração do dia. E aí precisou então o quê? Precisou que Deus viesse e trouxesse a revelação especial dele. Porque o homem não tinha mais capacidade de estar na presença de Deus, porque o homem estava em pecado e Deus é santo. E nós em pecado não podemos estar onde? Na presença de Deus. Bom, o caráter da revelação especial. A revelação especial de Deus nos fala de redenção. E a revelação especial, ela é progressiva. Antigo, Novo Testamento. O conhecimento da revelação especial é progressivo por quê? Porque ele vem sendo construído. Né? Ninguém já, quando ouve o evangelho, já tem a revelação, já tem uma iluminação total acerca da revelação especial. Não. Basta nós olharmos para Abraão. Quando Deus chama Abraão, Abraão vivia no meio de um povo completamente idólatra, politeístas que tinham inúmeros deuses, e aí Deus aparece para ele e fala assim: Abraão, sai do meio da sua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão tinha a Bíblia? Abraão tinha algum escrito sobre Deus? Abraão não tinha nada que falasse para ele quem era Deus, como Deus agia, aspectos do ser de Deus, atributos de Deus. E mesmo assim Abraão creu, por isso que a Bíblia diz que ele é o pai da fé. E aí, conforme nós lemos a narrativa bíblica, nós vamos entender que Deus foi se manifestando através da criação e foi se manifestando também de maneira especial no Antigo Testamento e se mostrando, e aí as pessoas iam fazendo com que o conhecimento de Deus deles fosse progredindo. Nós temos a Bíblia inteira hoje para nós. Nós temos uma dádiva que eles não tinham. Né? Por isso que a revelação especial de Deus, ela é progressiva. O caráter da revelação especial. A revelação especial no Antigo Testamento se dava como? Pelas teofanias. As teofanias é quando nós vemos a manifestação de Deus. Por exemplo, o Antigo Testamento, quando traz assim, ó, o anjo do Senhor, em letra maiúscula, ali é uma teofania. Ali é uma manifestação de Deus. Né? Quando nós lemos no Antigo Testamento o anjo do Senhor, é Jesus Cristo manifesto ali. Né? Com letra maiúscula, tá, pessoal? Se você pegar a sua Bíblia e tiver escrito o anjo com letra maiúscula, é uma manifestação de Jesus. Quando Jacó lutou com o anjo no Val de Jaboque, era Jesus. Então, isso é o que nós chamamos de teofania. A revelação especial no Antigo Testamento, a comunicação verbal direta, era como Deus falava com os profetas. Lembra que é diferente de hoje. Os profetas de hoje são diferentes dos profetas do Antigo Testamento. Por quê? Porque no Antigo Testamento, ser profeta era um ofício que se cumpriu plenamente em Cristo, porque Cristo tem os três ofícios. Cristo é rei, sacerdote e profeta, que são os três ofícios do Antigo Testamento que eram ungidos. Isso é maravilhoso. Né? Então a comunicação verbal era com os profetas. Deus falava assim, ó, vai lá e entrega a minha palavra. E o profeta ia e entregava a palavra dele. E os feitos miraculosos. Né? Deus abriu o mar vermelho, Deus segurou o sol para que o povo vencesse a guerra. Né? Então, a muralha de Jericó caiu. Então, todos esses feitos miraculosos revelam o quê? O caráter da revelação especial.
feitos miraculosos aqui, pessoal, a gente não pode confundir com aspectos de Deus na criação. Aqui não, porque os feitos miraculosos, Deus interviu diretamente na história, então é uma revelação especial. Né? O caráter da revelação especial no Novo Testamento. A revelação especial no Novo Testamento é o quê? Jesus. No Novo Testamento, onde está a revelação especial? Em Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, nós temos o ápice e a plenitude da revelação especial de Deus para as nossas vidas. Hebreus vai dizer assim para nós: antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, como que nós temos o ápice da revelação especial de Deus? Em Jesus Cristo. É maravilhoso pensar nisso, né? A revelação especial. A Bíblia Sagrada é a revelação especial de Deus ao ser humano, que nos conduz ao conhecimento do Trino, do Deus Trino e do seu propósito em relação, do seu propósito redentivo em relação à humanidade. A Bíblia Sagrada é a revelação especial de Deus ao ser humano, que nos conduz ao conhecimento do Deus Trino e do seu propósito redentivo em relação à humanidade. Por isso que nós precisamos estudar a Bíblia. Por isso que nós precisamos conhecer a Bíblia. Porque ela é a revelação de Deus para nós. E a Bíblia Sagrada, ela é a palavra, ela não contém a palavra. Nós vamos estudar isso, essa pequena heresia, também no próximo encontro. Bom, que eu trouxe uma bibliografia para vocês, dos livros que eu usei para nós estarmos aqui, e eu quero indicar um desses livros para vocês. Eu vou, inclusive, mostrar ele aqui para vocês que eu tenho. Bom, os primeiros dois livros são do Herman Bavinck. O primeiro dele é As Maravilhas de Deus, publicado pela Thomas Nelson. O outro é a Teologia Sistemática, o primeiro volume dele, que é publicado pela livraria Família Cristã. O Herman Bavinck também tem a obra que eu falei para vocês sobre a dogmática reformada, que é simplesmente sensacional. O livro, e depois o livro do Gianfrancesco, que é Reformando o Discipulado, uma introdução à fé cristã. Deixa eu sair aqui e mostrar para vocês. Abrir aqui isso. Bom, eu vou indicar dois para vocês, tá? Primeiro é esse aqui, As Maravilhas de Deus, do Herman Bavinck. É um livro de 750 páginas, mas é extremamente gostoso de ler, ele não é pesado de ler, apesar de ser um conteúdo teológico, não é difícil de ler, tá? Herman Bavinck. Esse livro aqui vocês devem pagar aí uns R$40 na Amazon, mais ou menos, 750 páginas. E o outro livro que eu quero indicar para vocês, que eu também usei para fazer esse estudo, é esse aqui, ó, Reformando o Discipulado, do Gianfrancesco, que também é pela Thomas Nelson. Esse livro aqui eu consultei ele hoje, ele tem 550 páginas, 650 páginas, e na Amazon hoje ele estava R$35, tá? Se você for Amazon Prime, você não paga frete e recebe em um dia na sua casa. Pessoal, vale a pena, tá bom? Esse livro aqui. Se vocês quiserem depois, se vocês esquecerem, me manda no privado, eu passo o nome certinho para vocês. Bom, pessoal, nosso encontro de hoje, então, foi isso. Espero que tenha ficado claro para vocês. Se não ficou claro, alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, pode se manifestar.
Tudo claríssimo. Tudo claríssimo? Tudo certo? Pessoal, não quero que vocês saiam daqui com mais dúvidas do que entraram. Amém? Se vocês depois tiverem alguma dúvida e não tiverem e não quiserem perguntar aqui na frente de todo mundo, quiser mandar no meu WhatsApp, podem mandar, eu respondo com todo prazer. Tá bom? Vamos encerrar então? Vamos? Eu vou pedir então para o Júlio, você pode orar para nós encerrarmos, por favor? Amém. Quarta-feira, na nossa direção também, né? O culto, salvo engano. Quarta-feira, culto de libertação, nossa direção. Tá bom. Obrigado. Soberano eterno Deus, Pai amado, Criador dos céus, Criador da terra, Criador do universo e revelador de si mesmo por meio da sua palavra, nós queremos nessa noite, Jesus, te agradecer por mais uma vez em que estamos aqui reunidos para crescermos em conhecimento, para aprendermos mais de ti. E nós te pedimos que esses estudos, Senhor, que estão sendo feitos, que eles venham ao encontro das nossas vidas, para que possamos, Senhor, cada vez mais criarmos um anseio, um esmero especial de meditar, de viver na tua palavra, de sermos cada vez mais, Senhor, afincados pelo estudo da tua palavra. Então, agora, em nome de Jesus, nos dá uma noite abençoada, uma semana abençoada, um culto na quarta-feira, um culto na quinta-feira, um culto no sábado, um culto no domingo, todos tremendamente abençoados por ti, e nos faz voltar aqui, segunda após segunda, para crescermos em graça e em conhecimento. Em nome de Jesus, todas essas coisas nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Pessoal, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus os abençoe grandemente e tenham uma excelente noite de descanso. Até mais. Igualmente. Pai Senhor, gente. Amém. Deus abençoe, gente. Boa semana. Amém.